Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir aqui com a gente um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Guilherme Moura. Dessa vez, o outro lado do time, né? Quem prestou atenção no episódio passado tava um lado do time, dessa vez tá o outro lado. Pandemia do coronavírus tá quebrando o TDC, é isso? Dividir para conquistar, Rafael. Dividir para conquistar. Exatamente. Boa. Mas hoje o tema é ultrassom, um tema que volta e meia a gente se depara. Acho que todos aqui que tá aqui na mesa gostamos muito de usar e queremos compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, né? Estamos aqui na mesa como, assim, né? Cada um na mesa de casa, gravando à distância ainda por conta da pandemia. Acho que você deve estar se perguntando, cara, por que eu vou ouvir um podcast sobre ultrassom, né? Não tem imagem. Exato, né? Olha a prepotência do TDC de querer falar de imagem em uma mídia auditiva, né? É complicado, né? Acho que a lógica aqui, pessoal, a gente não vai falar em detalhes de protocolos, a gente vai falar das aplicações do ultrassom e alguns exemplos da nossa vivência mesmo, quando o ultrassom nos ajudou. Eu acho que se a gente terminar o episódio convencendo os nossos ouvintes que eles têm que aprimorar a habilidade de ultrassom deles, já tá de bom tamanho, né? Eu acho que você, para saber o ultrassom, você tem que pegar o ultrassom na mão e fazer. Não tem como você, nem mesmo se tivesse imagem no YouTube, curso, o que quer que seja, não adianta. Você tem que fazer o ultrassom e aí tem que procurar um curso prático. A gente poderia até estar fazendo uma propaganda aqui, né, Pedrão? Ah, não, Rafa, não fala isso, porque era agora pra encaixar o patrocínio do TDC, Rafa. Era agora pra gente falar assim, ó, e esse episódio é um patrocínio do blá 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 blá. Melhor curso de ultrassom da galáxia, você vai aprender tudo. Vai ficar pra próxima, hein? Ficar pra próxima, vai ficar... Mas, brincadeiras à parte, assim, a ideia inicial era a gente até fazer uma comparação no exame físico com esteto, ultrassom versus esteto. A gente achou ruim porque, na verdade, o ultrassom vem para complementar, né? Então, vocês cada vez mais vê equipamentos menores e mais baratos e com melhor resolução, mais portáteis e, na verdade, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver o pessoal entrando com um ultrassom e um esteto, né? É verdade. Porque tem coisa que o ultrassom vê que o esteto não vê e vice-versa. Apesar do ultrassom estar tomando um campo grande aí, vendo muitas coisas que o esteto não consegue. Mas antes de começar o episódio, Rafa, queria fazer uma leve propagandazinha aqui, que é o pessoal do Jaleco, que é uma plataforma que está junto com os estudantes de medicina, revisando os temas vistos durante toda a faculdade. Eles estão organizando o Med Summit, que é um evento que vai ocorrer do dia 29 de junho até 2 de julho. Vão ser 4 dias de várias palestras, conversas, discussões. Tem mais de 50 convidados. E o TDC estará lá, né, Rafa? De segunda a quinta da semana que vem. E o Jaleco aí, jalecoconk.com, tá no Instagram, tá nos sites aí. Eles fizeram essa gentileza aí de convidar a gente. Na verdade, a gente sempre troca aí informações, como a gente pode melhorar a educação médica brasileira. Eles estão fazendo um trabalho bem legal aí, pegando na mão os estudantes de medicina desde o início até o fim da faculdade. E nós do TDC iremos participar desse evento, tá? Ou escutem lá, vejam. Vai ser em vídeo, bem legal. Sigam o nosso Instagram que a gente vai anunciar direitinho quando e como você consegue assistir. Gui, a gente foi convidado para falar de podcast e para falar de raciocínio clínico, né? Então vai ser bem bacana e vai ser a oportunidade de ver os nossos rostos, né? Infelizmente, né? A gente já escolheu a plataforma podcast que é para não ter que gravar nosso rosto, mas vai ficar cada vez mais impossível. Nós éramos verdadeiros lombardes, né? Aí agora... Aquele gorilas, né? Cada um com a sua referência, né? O Rafa, Gorilas, e o Gui chamou Lombardi. Só faltou falar o Sombra do Ratinho, né? Um negócio assim, né? Eu assisti muito o Silvio Santos com a minha avó na infância. Mas, pessoal, vejam a gente lá no Jaleco e prestigiem ali o nosso momento lá. Valeu? Valeu! Vamos começar o episódio? Então, por que você precisa saber ultrassom? Acho que é importante, Rafa, principalmente porque na minha faculdade ninguém me ensinou assim a fazer ultrassom assim do que eu vi na residência.
e acaba que ele vai te dando muita informação útil. Então a gente quer que as pessoas que não têm contato com ultrassom forcem esse contato, se aproximem, porque isso está cada vez mais dentro da nossa prática, e a gente já sabe que tem várias faculdades no seu conteúdo programático já falam de ultrassom. Então, se a sua faculdade não fala, tem que correr atrás para tentar aprender um pouquinho dessa plataforma, porque já ajudou a gente bastante. Fora, Pedrão, que é um exame barato, né? E é um exame praticamente sem contraindicação. Não tem radiação, certo? E a gente consegue ter várias aplicabilidades. Se no momento não tá dando para comprar um ultrassom portátil, que é até meu caso, né? Pô, eu sonho em ter um e ainda não comprei. Pelo menos que você se inscreva e faça algum curso prático, então fale com o pessoal da faculdade, da residência para tentar treinar um pouco. Pega o ultrassom que não é o portátil, pega o ultrassom normal e vai passando os pacientes de UTI, só assim mesmo para você aprender. E, hora ou outra, o ultrassom salva, né, Gui? Rafa, com certeza. Eu lembro de uma vez que eu estava de plantão à noite na enfermaria, né, pela residência R1, e aí de repente um paciente começa a entrar em insuficiência respiratória. Aí eu não sabia de nada, olhei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse paciente? Eu escutei, não encontrei nada. Aí chamei o plantonista da UTI. O plantonista da UTI veio, puxou um ultrassom, colocou lá no tórax do paciente e detectou um pneumotórax. O paciente, uma colega R1 também tinha passado um acesso central no paciente à tarde, e aí à noite o paciente apresentou pneumotórax. E nesse caso, o ultrassom salvou, porque imediatamente a gente já chamou o pessoal da cirurgia torácica drenou e o paciente ficou super bem. Eu acho que essa é uma das vantagens do ultrassom, principalmente o ultrassom que a gente chama de POCUS, né? Que é o Point of Care Ultrasound, que é você usar o ultrassom junto da sua avaliação do paciente, próximo dele, não é aquele ultrassom que a gente pede ultrassom e faz aqui um tempo. O plantonista da história do Gui fez ultrassom na hora, né? Na maioria dos hospitais, por exemplo, quando o paciente vai fazer um raio-x, vem aquela máquina, você tem que chamar a máquina, depois o cara pega o filme, joga no sistema, então isso demora, sabe? O ultrassom point of care, a gente tem um resultado ali na hora. Tem um editorial, Gui, do Lancet falando que o ideal é a gente utilizar mais ultrassom agora na epidemia do Covid, porque você expõe menos profissionais ao paciente com possível Covid, vai ter as mesmas respostas. Isso é uma discussão bem mais importante, né? Porque tem higiene do aparelho e tal, mas cada vez mais crescendo nessa ideia. Legal que você falou isso, Pedrão. Vou puxar esse gancho aí, porque o ultrassom do tórax, especialmente o ultrassom pulmonar, é um bem estabelecido para te ajudar ali no exame físico à beira-leito. O point of care é tradução para o português, é ultrassom à beira-leito. Basicamente, o que você vai ver quando você botar o ultrassom no tórax do paciente é pleura e pulmão. Existem algumas alterações que indicam que a pleura não está se movendo. Se a pleura não está se movendo, que é o deslizamento, que é chamado de lung sliding, é bem famoso, significa que principalmente pode ter um pneumotórax ali. Existem outras causas que não dão um lung sliding. Se você tiver uma etiologia inflamatória adjacente, pode, pela inflamação ali, segurar a pleura e não ter esse lung sliding, como é o caso na pneumonia ou então na SARA. E em relação às síndromes alveolares e intersticiais, o que acontece quando você olha o parênquima pulmonar é que se ele estiver mais brilhante, vai ter mais água ali, vai ter mais inflamação. Então, são sinais que aparecem por meio das linhas B, que aí não tem como eu te explicar o que é isso, sem você olhar, sem você, como eu falei, fazer algum curso ou então te mostrar a beira-leito. Mas o que eu quero que você saiba é que dá para você ouvir estertor com ultrassom. É basicamente isso, gente. A ideia dessa linha B, Rafa, é ver o alvéolo preenchido, né? Esse alvéolo ele pode estar preenchido por água, por inflamação, por sangue, mas você vai ver o alvéolo preenchido e aí com a clínica você vai bater, né? Então, o que dá essas linhas B? Principalmente edema pulmonar, mas existem alguns perfis que são parecidos com esse, que aparecem na pneumonia. A pneumonia fica mais clara quando você consegue ver uma consolidação. Efetivamente, dá para você ver consolidação também com ultrassom, e aí você vai chamar de pneumonia. Para você tentar sistematizar isso na sua cabeça, existe um protocolo francês, que é o BLUE,
que é muito famoso, né? Deve ser Blue, porque a França é a Lele Bleu, será que é isso? Pode ser, Pode Rafa, ser? pode ser. Eu tava pensando nisso, né? Inutilidades da perda de tempo. Bom, então tem esse protocolo Blue, que se você quiser dar uma olhada, tem até o algoritmo. Basicamente, o que ele vai ver são algumas doenças. Edema pulmonar, pneumonia, pneumotórax e embolia pulmonar. Se você não achar nenhuma alteração em nada do que ele olha, você vai pensar em asma ou DPOC. Porque aí vale uma lembrança, talvez a única coisa que o ultrassom não consiga ver no pulmão é sibilo. Exato. E aí você vai precisar do estetoscópio. Obstrução, né, Rafa, de condutos aéreos, né, broncoespasmo, essas coisas. Exatamente, broncoespasmo, né? O que eu gosto do protocolo Blue, né, que é esse protocolo que o Rafa tá falando, pra gente utilizar na paciente com falta de ar na emergência, é que ele faz uma diferenciação muito bacana de pneumonia e edema agudo, né? A gente mencionou que linha B é alvéolo preenchido, né? Se o alvéolo tá preenchido em todo o pulmão, deve ser edema agudo. Se o alvéolo tá preenchido só no cantinho, deve ser pneumonia, né? Porque edema agudo não faz edema agudo seletivo, né? E tem outra coisa, Pedrão, que assim, dava pra você ver consolidação. Se você vê consolidação, você vai pensar em pneumonia. Que é o que eles chamam de hepatização do pulmão, né? Isso. Existem alguns outros achados também, que é o broncograma aéreo dinâmico, Exato. consolidações subpleurais, enfim. Um dos diagnósticos diferenciais aí, quando você olhar no ultrassom esse perfil, né, é SARA. Porque SARA dá uma imagem parecida com pneumonia, só que no caso da SARA tem que ser bilateral. Acho que bacana de falar sobre SARA, Rafa, é que assim, nos critérios diagnósticos de SARA, tá, que você tem que ter imagem de infiltrado no raio-x ou na tomo, né, bilateral. Mas existem critérios diagnósticos adaptáveis da SARA, né, que é para você utilizar num contexto onde você não tem recurso. Por exemplo, um dos critérios diagnósticos de SARA é imagem. Você pode utilizar ultrassom, porque o ultrassom pode estar no bolso do médico, né? Raio-x, tomo, ele depende de uma estrutura que não necessariamente ele vai ter. E aí, nesses critérios adaptáveis, ele também coloca que você substitui a relação PF por saturação, porque não necessariamente você vai ter um gasômetro, mas um oxímetro você vai ter. Aí você usa saturação sobre FiO2, aí o corte para o diagnóstico, ao invés de ser 300, é 315. Legal, Pedrão, que você comentou isso, porque os critérios da SARA são os critérios de Berlim, né? Se eu não me engano, 2012. E os critérios de Kigali são esses critérios adaptados. Kigali é a capital da Ruanda. E aqui no Brasil, a gente tem... Bom, aqui em São Paulo tem rua, que tem um hospital que parece que está em Berlim, você entra no hospital da porta da outro lado da rua, parece que você está na África, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar pronto para os dois tipos de cenário, né? Brasil é Brasil. Top. Top essa informação, Pedrão. Aí você se pergunta, né? Como é que o cara vê embolia pulmonar com ultrassom, né? Até existem estudos para acharem achados pulmonares, mas o que o protocolo Blue usa é a trombose venosa. Então, é um protocolo que se estende para as pernas. Você olha o pulmão em 3 áreas dos 2 lados, 3 zonas. Depois você vai olhar a poplítea e olhar a região femoral. Se tiver trombose venosa, e aí é fácil, é só comprimir o ultrassom, que a veia não fica compressível, aí tem trombo, e eu vou pensar em embolia pulmonar. Você vai na poplite, na femoral, acha a veia. Aperta o ultrassom em cima da veia. Comprimiu? Não tem trombose. Não comprimiu? Eita, deve ter um trombo, né? Legal que, assim, não precisa de Doppler. Tá? Não precisa de Doppler. Só precisa apertar a veia. Por isso que é tão importante você treinar. Não adianta você olhar um vídeo no YouTube. Você tem que treinar. Então, Gui, para fechar, ultrassom dá para ver tudo isso que a gente conversou. A sensibilidade para consolidação é tipo 82%, a especificidade 94%. Vários estudos acham essa acurácia melhor do que a radiografia. Você tem uma acurácia muito boa para a insuficiência cardíaca. E é importante dizer que esse protocolo Blue é no paciente que chega com falta de ar no pronto-socorro, tá? Mas pode ser aplicado para um paciente com falta de ar em qualquer lugar. Não é um protocolo para você fazer no seu consultório, né? Apesar dos conceitos por trás, né, da ultrassonografia pulmonar serem parecidos, mas a aplicação principal do ultrassom beira-leito
pulmonar é no contexto da emergência e do CTI. O que eu acho bacana do protocolo Blue, Rafa, é que quando ele vai falar sobre TEP, ele podia ir no ventrículo direito, né? Ele podia tentar olhar o coração, mas ele se escapa dessa e fala, não, vamos dar uma olhadinha se tem trombose na perna. Porque eu acho uma das coisas mais difíceis do ultrassom point of care, do ultrassom beira-leito, é olhar o coração, né, Gui? Pedrão, cara, é o seguinte, não é tão difícil assim com treinamento, sabe? Porra, aí tá me humilhando, cara, mas beleza. Tá humilhando aí a gente, né, Pedrão? Mas assim, realmente a curva de aprendizado do ultrassom é uma curva rápida, né? E digo mais, Rafa, acho que a dica é, se você vai começar, é melhor começar pelo pulmão. Que eu acho que a curva é mais rápida ainda. O coração, às vezes, demora para você janelar direito. Tem pacientes que é mais difícil. O pulmão, meu amigo, é muito mais difícil você errar o pulmão do que errar o coração. Pedrão, mas eu vou te falar isso e ainda vou te provar com um trabalho, que eu vou passar os dados aqui. Em 2010, a Sociedade Americana de Ecocardiografia estabeleceu algumas coisas que a gente tem que conseguir enxergar com o ultrassom point of care, tá certo? Com o eco point of care. Pessoal, a gente está falando aqui de point of care, geralmente são aparelhos menores, não são aqueles aparelhos grandes que a gente vai medir área valvar, refluxo de válvula, essas coisas, não. A gente está falando aqui de um exame rápido da beira-leito. E eles estabeleceram que a gente tem que conseguir ver presença de derrame pericárdico, tá? A função cardíaca global, porque muitas vezes a gente vai procurar disfunção de ventrículo direito ou disfunção de ventrículo esquerdo, se há sinais de sobrecarga, avaliação do status volêmico do paciente também, a gente consegue, e guiar procedimentos. Uma coisa interessante, pessoal, que existe um protocolo chamado protocolo RUSH, que é Rapid Ultrasound in Shock. Resumidamente, esse protocolo avalia os pacientes com choque através de ultrassom. A gente sabe que a velocidade com que você consegue diagnosticar um choque e o tipo de choque que você está diante é muito importante para a terapêutica do paciente. A primeira coisa que a gente avalia nesse protocolo é o que a gente chama de pump, que é a bomba. Na verdade, é o coração. E, didaticamente, eles pedem para a gente responder 4 perguntas dentro desse protocolo na parte cardíaca. Essa parte, então, é do equinho? É do eco à beira-leito? Perfeito. Essa parte é do equinho, é do eco à beira-leito. Primeira pergunta. Há sinais de tamponamento cardíaco? E aí, pessoal, o que a gente vai ver é se há derrame pericárdico. Com um pouco de treinamento, a gente consegue, na janela subxifoide, aqui abaixo do externo, ver se tem ou não um derrame pericárdico em volta do coração. É como se você estivesse vendo o coração dentro de uma piscina. A gente vê um conteúdo todo preto em volta do coração, que é o líquido, né, Gui? Exatamente. É bom puxar que lá no ultrassom pulmonar, que o Rafa mencionou, você também consegue ver derrame pleural, né? Então, perfeito. Todos os derrames você consegue ver ou em volta do pulmão ou em volta do coração. Uma outra coisa que a gente avalia se há sinal de tamponamento cardíaco, pessoal, é o colapso das câmaras cardíacas, tá? Como o ventrículo direito, as câmaras direitas não são acostumadas com pressão, quando o coração começa a tamponar, as primeiras câmaras que somem no ecocardiograma, no equinho, são as câmaras direitas. Então você colocou lá o eco no paciente, viu que o coração está todo embebido, né, dentro de uma piscina que aparece o líquido preto, e você não vê o ventrículo direito, opa, aquilo é um sinal precoce de que o coração está começando a tamponar, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, que a gente consegue ver também é se a veia cava inferior está túrgida, tá? E se o coração tem um sinal que a gente chama de swing heart, que é como se fosse dança do coração. Até no eletrocardiograma, muitas vezes se apresenta com complexos QRS maiores e complexos QRS menores, tá? Então essa é a primeira pergunta. Há sinais de tamponamento? Baseado nesses sinais que a gente falou, a gente vai avaliar se há ou não. O segundo é se há disfunção ventricular esquerda ou direita. E aqui, pessoal, é muito uma avaliação de olho, tá certo? No ecocardiograma grande, né, no aparelho mesmo, a gente mede as áreas, etc. Mas no equinho não, é muito olho. Por isso que é muito importante você fazer o exame. Aprender com alguém que sabe fazer, tá certo? Porque você olha lá as paredes do coração e vê se elas estão contraindo de forma adequada. Se tem uma diminuição de contração, que é o que a gente chama de hipocinesia, ou se tem uma acinesia completa, você não vê o coração praticamente, não se movimenta. Isso vale para a câmara esquerda, isso vale também para a câmara direita, tá? Ô Gui, e eu vou te falar que
quando tem essa alteração assim de acinesia importante, o interno que está do lado percebe, sabe? É bem nítido, né? Mesmo que a gente não meça a fração de ejeção, o cara que está do lado fala assim, ih, esse coração aí não tá batendo direito, não. Os extremos, eles são muito perceptíveis. O cara bate o olho, ele vê, cara, esse coração não tá mexendo. A terceira pergunta, pessoal, que a gente tem que responder é se há sinais de cor pulmonale, tá? Que é a falha do coração direito por uma hipertensão pulmonar. O que a gente vai observar no ultrassom, no eco, é uma retificação do septo interventricular, porque parem para pensar, o normal é que haja um pequeno abaulamento do coração esquerdo, do ventrículo esquerdo em relação ao ventrículo direito. Porque tem mais pressão ali dentro do ventrículo esquerdo que empurra para o outro lado, né? Perfeito. Se a gente tem uma retificação desse septo, quer dizer que alguma coisa está exercendo pressão contra o fluxo normal de sangue, tá certo? Então esse é um sinal de cor pulmonale. O outro sinal, pessoal, é aumento do ventrículo direito. Muitas vezes, quando a gente tem um TEP extenso, um tromboembolismo pulmonar extenso, o ventrículo direito fica maior do que o ventrículo esquerdo. Isso não é normal, tá certo? Lembrando, Gui, que no episódio 30 a gente comentou um pouquinho sobre o guideline de TEP do ESC de 2019, e ali a gente comenta um pouquinho de eco também no paciente com TEP. Esse episódio é fantástico. Esse daí sabe fazer um jabá. E aí, pessoal, a quarta e última pergunta é se há sinais de hipovolemia extrema, tá certo? Porque aí quando a gente tem sinais de hipovolemia extrema, a gente vai pensar ou num choque distributivo, no séptico, na maioria das vezes, ou a gente vai pensar num choque hipovolêmico, tá? Eu acho massa dessa parte de ver hipovolemia pelo coração, é que tem uma parada que é o kissing wall, né, Gui? Que é as paredes se beijando, né? Exatamente, Pedrão. A lógica é que é o seguinte, de um modo geral, quando o coração entra em sístole, ele diminui os seus diâmetros, mas as paredes não se tocam. E quando você tem uma hipovolemia ou um choque distributivo, pode acontecer das paredes se tocarem, tá certo? Top. É o que se chama de kiss wall. Eu acho legal, Gui, que com essa avaliação você vê os choques obstrutivos com tamponamento e TEP, você vê choque cardiogênico pelo VE mexendo e você vê o hipovolêmico, né, também, né? Perfeito. Essa parte, Pedrão, que eu falei, é só do eco da parte do protocolo Rush. Mas aí ele também avalia algumas outras coisas. Ele combina um pedaço do FAST para ver se tem líquido na cavidade abdominal, e ele também vai ver o que chama de pipes, que no caso são os vasos, né? Então vai ver se tem trombose, vai ver também se o paciente tem alguma dissecção de aorta. É um protocolo um pouco mais extenso. A gente focou aqui na parte do eco. Então, assim, a gente já falou de alguns protocolos, né? Tipo o do pulmão, que chama protocolo Blue, o Rush, que é para choque, o Gui passou pelo FAST, que é a avaliação ali abdominal no trauma. Beleza. E como é que eu uso o eco, Gui? A beira-leito, mas é como uma ferramenta de exame físico, existe isso? Dá para fazer melhor que esteto, não é? Rafa, existe. E é aqui que eu vou falar para vocês aquela questão da curva de aprendizado. É interessante, tem um trabalho publicado em 2005 pelo American Journal of Cardiology, que o que ele faz? Parece uma brincadeira, mas é legal. Eles pegam 2 estudantes de medicina, treinam esses estudantes, o eco, a beira-leito, tá certo? Durante 18 horas. São 4 horas de leitura e 14 horas de prática. E aí eles pegam médicos cardiologistas com vasta experiência em exame físico, tá certo? Todos os pacientes participantes desse estudo foram previamente avaliados pelo eco tradicional, o ecocardiograma tradicional, que foi tido como padrão ouro, tá? Depois que o paciente era avaliado pelo eco tradicional, o estudante ia lá, avaliava as cardiopatias do paciente com o eco point of care, e depois ia um médico desses experiente para avaliar o paciente através do exame físico para ver se encontrava os mesmos resultados. O que eles viram? No total, foram achados 239 anormalidades nesses pacientes, dentre valvopatias, disfunção de ventrículo esquerdo, disfunção de ventrículo direito. E os estudantes encontraram 75% das patologias. 180 de 239 alterações foram encontradas pelos estudantes. Os estudantes foram melhores do que os cardiologistas de cabeça branca? Muito melhores, porque os cardiologistas com o exame físico, sozinhos, encontraram só 49% dessas alterações. Entendeu? Pra vocês verem a força do ultrassom, do ecocardiograma beira-leito. Entendeu? Estudantes do 5º ano de medicina conseguiram detectar com ultrassom muito mais alterações cardíacas do que
médicos cardiologistas com vasta experiência só com exame físico. Massa, Gui. Isso é bem legal. É bem legal. Se você puder combinar os dois, melhor ainda, né? Não, com Muito certeza. melhor. Será? Não sei. É uma suposição minha. Falando ainda de coração, Gui, eu vi um estudo que avaliou a utilidade do ultrassom no paciente que interna por insuficiência cardíaca. Ele viu que, comparando com raio-x, por exemplo, o paciente que foi visto com ultrassom, ele foi de alta mais rápido, porque os seus diuréticos eram manejados de maneira melhor, né? E minha crítica é porque ele compara com raio-x, né? Se ele tivesse comparado, de repente, com uma balança, não sei se teria o mesmo efeito, né? Muito impacto, né? Porque o que um paciente que interna por insuficiência cardíaca precisa é de uma balança para eu ver como é que esse volume tá indo embora, né? Mas o que eu acho massa é que nesse estudo, os pacientes que tinham mais linha B, eles tinham mais hipoxemia. E isso foi superior ao BNP, por exemplo. Então você vê mais linha B no paciente, é um preditor melhor de hipoxemia do que o BNP que a gente volta e meia vê o pessoal pedindo, né? Perfeito, Pedrão. E tem um detalhe, BNP é um exame caro, viu? É um exame Boa. caríssimo. Tanto que em vários hospitais a grande maioria não libera para você pedir BNP, por exemplo, em porta, porque é caro. Show. Até o cachorro aí do seu lado tá reclamando, né, Gui? Olha o home office aí. Pedrão, a gente já viu ultrassom no pulmão, a gente acabou de falar de ultrassom de ecocardiograma. E na parada cardiorrespiratória, cara, existe alguma coisa em relação à ultrassonografia? Cara, existe, Gui. E assim, como a gente falou, existe vários protocolos. Tem o protocolo CASA, tem protocolo do Sesame, COSE, tem vários. Acho que todos eles tentam avaliar se o ultrassom consegue me ajudar aquelas causas reversíveis na parada, né? Os 5H, 5Ts, que às vezes a gente fica meio vendido, o paciente chega sem história, sem nada no exame físico que emociona para poder pensar que ele era um dialítico ou pensar que ele teve uma cirurgia cardíaca. Então, assim, você olha assim, puta, não tem nada, por que esse paciente parou? Aí, de repente, o ultrassom vem aí para te ajudar, para tentar fazer o diagnóstico de pneumotórax, que o Rafa já mencionou, de tamponamento cardíaco, mas existem umas ressalvas, né? Primeiro, tem estudo mostrando que quando você utiliza o ultrassom na parada, o tempo entre as massagens, seria aquele tempo onde você está checando o ritmo, fica maior. Lembrando que o ACLS já deixa bem claro que você tem que ter todas as interrupções em menos de 10 segundos. Quando você usa ultrassom, acaba esse tempo indo para 17, 18 segundos, e isso é pior para o paciente, né? Isso é interessante mesmo, Pedrão, porque aí você às vezes pega uma tecnologia nova, tá achando que tá fazendo bem e não tá. Exato. Você emociona, né? Pô, ultrassom vou usar sempre, e aí acaba sendo prejudicial ao paciente, né? E assim, as duas coisas que têm melhor evidência para prognóstico do paciente é uma massagem bem feita, então o ultrassom não pode atrapalhar, e o choque. Então existe uma recomendação de que ritmos chocáveis você não faz ultrassom, tá? Então por quê? Porque você tem que priorizar chocar o paciente. Então FV, TV, você vai chocar, não tem que ficar se emocionando com ultrassom. Mas na ESP, na sistolia, você pode tentar achar o que está acontecendo com o paciente, com as coisas que a gente já mencionou, né? Existe a ideia que assim, quando tá se aproximando da hora de checar o ritmo, você já posiciona o ultrassom na janela, já tenta visualizar o coração no ultrassom. E aí, quando parar para checar o ritmo, você começa a gravar a tela do que você tá vendo. Que aí, deu 10 segundos, você sai e vê a gravação, o que você conseguiu ver direito, né? Você tem 2 minutos para tentar interpretar aquilo que você viu. Não é para que a ideia não é para você, não, pessoal, tô quase enxergando, espera mais um pouco. Isso de jeito nenhum, né? Cara, sensacional isso aí, de gravar a tela. Pô, acho que é o bizu desse episódio, se for usar no PCR. E assim, os 5H e 5Ts aí da ESP, da sistolia, alguns a gente consegue ver com ultrassom, né? Derrame pericárdico, tamponamento, pneumotórax. Consegue, Rafa. Então existe até uma ideia de você ter um fluxograma assim. Se você vai direto no coração, você tenta ver tamponamento já. E aí que é a primeira coisa para você tentar ver, tamponamento. E aí no outro ciclo você tenta ver se o VD tá dilatado. E aqui existe uma ressalva, tá? Porque na parada, VD dilatado não tem tão bom valor preditivo para poder falar que isso é um TEP, tá? Às vezes o pessoal se emociona, acha que é um TEP e já começa a trombolizar. O ideal é você tentar somar isso com mais coisa, né? Tentar somar isso com a história, tentar, de repente, fazer um ultrassom de membro inferior, poplite femoral, ver se tem trombose, porque só o VD dilatado, hipovolemia pode fazer, hipercalemia pode fazer, arritmia primária pode fazer. Então, assim, não se emocionar com VD dilatado,
saber que aquilo pode ser um TEP e tentar achar mais coisa, né, do que só aquilo. E aí, enquanto a massagem tá rolando, você pode tentar ver pneumotórax, fazer um ultrassom de abdômen para ver se tem dissecção de aorta. Essas coisas você pode enxergar, mas existe uma outra coisa que você pode ver, é se tem atividade cardíaca. O que é isso? O paciente tem uma ESP, uma sistolia, você faz o ultrassom do coração e você consegue ver se esse coração ainda tem algum tipo de batimento ou não, se ele tem algum tipo de tremor ou não. A ideia é que esses pacientes que têm ainda esse tipo de movimento, que às vezes eles chamam de pseudo-AESP ou pseudo-sistolia, esses pacientes eles têm melhor prognóstico dos que não têm. Então talvez seja esse paciente que você precisa dar um gás a mais, insistir um pouco mais, porque existe uma chance dele voltar. Os estudos que avaliaram isso tiveram os principais desfechos como alta. Não é um bom desfecho para a parada, né? A gente acaba que os últimos estudos, eles utilizam o desfecho como que esse paciente vai de alta, e não só a alta, né? Ele avalia nível neurológico na alta, e um estudo com isso a gente não tem. Mas então existe a ideia, se esse paciente ainda tiver algum tremelique do coração, talvez você insista um pouco mais, e aquele que realmente não tem, aí você entender que ele está muito próximo da irreversibilidade. Pedrão, essa informação que você está dando é top, né? Porque um dos grandes dilemas da parada cardiorrespiratória é justamente quando você vai parar de reanimar o paciente. Você não vai usar isso em definitivo, mas é mais um fator, né? Você bota lá o ultrassom, pô, pessoal, a gente está vendo uma contração pequena aqui no coração do paciente, então termina fazendo com que a equipe continue aí, prolongue a reanimação do paciente e o paciente pode até sair, como você falou, né? A gente já falou um pouco sobre isso, Gui, sobre essa polêmica de quando parar de massagear no episódio número 5, lá no início de Polêmicas da PCR. Se você quiser dar uma quem olhada. Faz o jabá sou eu, né? Tudo bem. Cara, assim, eu queria fazer um comentário breve que a gente falou um monte de nome de protocolo e eu acho engraçado porque o ultrassom point of care, ele nasce na década de 90, então já nasce assim na medicina baseada em evidência, nessa onda. Não sei, e aí você tem vários protocolos do cara que chega na emergência de tal forma, trauma, não sei o que, insuficiência respiratória. Não seria legal se a gente tivesse alguns protocolos de exame físico, assim, tipo, pô, o cara chega com rebaixamento de nível de consciência, o que você tem que fazer no exame físico? E não tem, né? A gente tem uma ideia na cabeça do que tem que fazer e na experiência a gente sabe o que a gente não pode deixar de examinar de jeito nenhum. Mas não existe protocolo, né? O mais próximo disso dos protocolos é aquelas siglas no exame físico, né? Todo mundo começa com BAG e aí cada canto do Brasil enlouquece, né? LOT, LOC, MUCA, tem um monte de sigla aí, né? CH. Exato. Esse é o mais próximo de protocolo de exame físico que a gente chegou. Saindo desses protocolos de ultrassom e dessa sopa de letrinhas, a gente pode usar também para procedimentos, né, Gui? Para muitos procedimentos a gente usa ultrassom, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, passagem de acesso venoso central, guiado por ultrassom. A gente sabe hoje que é mais seguro para o paciente. Passagem de marca-passo transvenoso. Quando a gente vai passar o marca-passo transvenoso, a gente pode colocar fazer um eco à beira-leito do paciente e ver o marca-passo passando e se está bem alocado. Uma outra coisa, pericardiocentese, a gente guia também o paciente que está ali tamponando. Paciente que vai realizar paracentese, é mais seguro também você realizar paracentese com ultrassom, tá? Até PAI, pessoal, às vezes está difícil, passagem de pressão arterial invasiva e o ultrassom nos auxilia. Então, procedimento mais ingrato que existe, né? Quando é fácil, todo mundo fala que é fácil, mas tem hora que se apanha feito um condenado, né? E toracentese, né, Gui? Toracentese também é bom de você ver com ultrassom, e o legal é que você já consegue ver se está septado ou não, né? Talvez o septado você fique com um pouco mais de receio de funcionar às 2 horas da manhã, talvez você precise estar um pouco mais alerta, ou até mesmo chamar um especialista para funcionar, né? Porque esse talvez seja o que vai te dar um golpe. Esse aí eu sempre chamo a cirurgia. Uma vez eu fiz com uma R1, eu era R2, era septado, a gente fez uma abordagem pela frente, cara, mas a gente tirou tipo 2, 3 ml. Só que era puro pus. Ninguém acreditou na gente, né? Teve que chamar a cirurgia teve que funcionar. Mas assim, o septado você varia a janela que você for entrar conforme você esteja olhando ali. Exato. E sobre paracentese, eu já levei um golpe violento disso, viu? Fiz o exame físico, percuti, achei bonito o ponto. Falei, mano, não precisa do ultrassom, cara. Tá louco, tá aqui, certeza. Pelo exame físico, tá ótimo. E aí fui,
vai de um lado nada, fura nada. Eu falei, caramba, mano, não tô achando. Aí vou lá, faço ultrassom, não tem nada, só alça distendida. Aí passei os próximos dias no desespero, achando que esse paciente ia fazer um pneumo peritônio, mas graças a Deus o paciente ficou bem. A capa de gordura dele deve ter salvado ele, hein, Pedrão? Porra. Ainda bem. E a gente falou aqui muito sobre ultrassom na emergência, né? Mas o cenário de ouro ali da medicina baseada em evidência, que o pessoal ama, é a UTI, é um ambiente super controlado. Então, talvez por isso que tenha muito estudo com ultrassom à beira-leito na UTI. Você pode usar no olho, como é que tá a bainha do nervo óptico, para ver se tem hipertensão intracraniana ou não. Existem estudos para você olhar a parte gastrointestinal, até para ver se pode começar a nutrição. Essa parte está bem em estudo. Tirando as aplicações que a gente já falou de ultrassom de tórax e ultrassom vascular. Rafa, uma outra aplicação do ultrassom na UTI, que as pessoas têm usado muito, têm se estudado bastante, é para avaliar a resposta a volume, né? Pô, Gui. Acho que essa é uma das maiores utilidades, né, Gui? Você, principalmente fazer ultrassom pulmonar, que o Rafa tinha comentado, para ver se tinha linha B ou não. Às vezes a ausência de linha B, você entende que talvez caiba volume nesse paciente, só fica em dúvida se esse paciente precisa de volume ou não, né? E uma coisa que a gente não comentou aqui, que a gente utiliza muito na UTI, é cava, né? Com a cava você consegue tentar estimar um pouco, né? É toda aquela dúvida fácil da clínica médica, é que se esse paciente precisa de volume ou não, né? A gente já comentou como essa dúvida é fácil. Eu acho que a dúvida mais difícil de toda a medicina é essa aí. O paciente está hipovolêmico, hipervolêmico ou euvolêmico? Ninguém sabe. Aí, Gui, eu acho que é legal porque você soma tudo, né? Você vê o paciente, vê balanço hídrico, vê um monte de coisa, e aí vê se tem linha B ou não, vê cava ou não. A ideia é você ir somando tudo com a sua avaliação, com o ultrassom, e aí você tentar chegar numa conclusão, né? Não, com certeza. Quando a gente acopla tudo, medicina é muito assim, né? Não é uma ciência dicotômica. A gente tem que pegar uma informação daqui, junta com outra dali, elabora tudo e chega ao que você acha que o paciente tem, um diagnóstico, né? E outra aplicação que tem do ultrassom de tórax na UTI, que está em estudo, que eu achei bem interessante, primeiro que você consegue, olhando o pulmão, ver aquele paciente que está com o alvéolo mais cheio e menos cheio, entre aspas. Na verdade, assim, o que eles estão querendo é ver se você consegue titular a PIP pelo ultrassom. Existe um trabalho que mostra que, calculando um score de reaeração, que é justamente isso, você bota o ultrassom no mesmo ponto e vê se melhora o aspecto, se está enchendo ali de ar ou não. E esse trabalho que foi francês, eles conseguiram ver que o ultrassom foi útil para ver se o pulmão estava sendo recrutado ou não. O médico estava cegado para quanto de PIP estava sendo feito ali na hora, e ele conseguiu pelo ultrassom saber se a PIP estava alta ou não, mais ou menos. Escondeu o ventilador do médico, né? Isso. Tampou o ventilador. Exatamente isso. Foi randomizado, cegado, foi interessante esse trabalho. A gente vai colocar nas referências aí. Mas, Rafa, esse estudo, assim, teve algum desfecho, assim, de clínico paciente, assim, de mortalidade, saída da UTI, saída da ventilação? Não. Na verdade, esse trabalho foi só para ver, foi um trabalho inicial, assim, para ver se dava para ver ou não, se o alvéolo estava sendo recrutado ou não. Um embrião, né? Um embrião de uma ideia, né? Exato, um embrião. Até porque você com ultrassom, um grande problema, talvez em titular PIP, é que você não consegue ver um teto, né? Você consegue ver que está sendo recrutado ou não, mas como é que você vai medir até quando você vai de PIP? Então, assim, não existe isso de titular PIP com ultrassom, tá, gente? É só coisas que estão em estudos e talvez um dia. Boa. E outra aplicação bacana é você conseguir predizer se o paciente vai conseguir ser estubado ou não. O paciente, ele faz lá o teste de respiração espontânea, caso desse trabalho fizeram com o tubo T, calcularam esse score aí de aeração, que pode ser de aeração ou reaeração, dependendo do ponto de vista. E os pacientes que o pulmão ficou, entre aspas, mais fechado durante o teste de respiração espontânea, eles falharam mais na ventilação. Isso é bem bacana. Outra forma de você predizer o desfecho do desmame ventilatório
é você olhar o diafragma. E aí existem duas formas de você ver o diafragma. Você pode ver a variação do diafragma, se está indo para cima ou para baixo, quanto que está indo, ou a variação da espessura do diafragma. Aí é loucura, viu? Aí é pesado. Tem estudo já de revisão que fala que você vê a variação só do diafragma não serve. Tá? Tem revisão sistemática falando isso. Mas que a espessura do diafragma é um bom preditor, é um preditor de falência do desmame. Isso é uma loucura, né, Rafa? Você vê a espessura na inspiração, na expiração, faz uma fórmula maluca. Eu sempre achei isso muito doido, assim. Parece mandracaria, né? Será que isso dá certo mesmo? Só o tempo vai dizer, né? Primeiro eu acho que os estudos têm que mostrar se é possível ou não. Depois a gente tem que ter estudos pragmáticos para ver se é possível fazer isso à beira-leito ou não. Como que seria na prática. E acho que só para finalizar, e é uma coisa que a gente acaba utilizando bastante na UTI, é sempre dar uma olhadinha na bexiga, né, para ver se tem bexigoma. Já vi sonda ocluída errada, às vezes o paciente está sondado, mas você tem algum problema no posicionamento da sonda e o paciente está com bexigoma e, mas o paciente não tem diurese, sempre é bom dar uma olhadinha na bexiga e ver como é que tá também, né? Nossa, Pedrão, acho que devia, nos locais que isso for possível, devia instituir, assim, dar uma olhadinha na bexiga do paciente todo dia com ultrassom. Acho que, Gui, deveria ser possível até esse ultrassom ser feito por qualquer profissional de saúde ali treinado, sabe? Não, mas Rafa, tem vários locais em que a enfermeira que faz a avaliação da bexiga. Eu acho que isso devia ser regra, assim, ia ser muito bom. O ultrassom à beira-leito, para um cara que está começando, vai ser diferente de um cara que é mais experiente, né? Mas tem outras coisas que você pode ver, né? Dá para olhar o rim, para ver o tamanho do rim, ver a relação córtico-medular, dá para ver se tem gás em lugar que não deveria, e aí você vai pensar em abscesso, tumor, tipo assim, o rim tá com gás, isso daí tá errado, o fígado tá com gás, entendeu? Então, assim, para o paciente que está ali na UTI grave, que não consegue sair para tomografia, o ultrassom dá para ser usado até para mais coisas, dependendo da sua experiência. Com certeza. Aproximando do fim do episódio, pessoal, vocês querem deixar uma mensagem, assim, um veredito do ultrassom pro nosso ouvinte? Aprenda ultrassom. Aprenda ultrassom. Se você puder comprar, compre. Se você puder comprar 2... manda um aqui pro TDC, porque ninguém tem ainda. O preço do ultrassom caiu bastante já, mas ultrassons razoáveis estão custando em torno de $2.000, o que ainda é impeditivo para muita gente, né? Eu acho que uma fala que eu vi interessante sobre o ultrassom é que o ultrassom não tem cérebro, sabe? O ultrassom não tem cérebro, você vai ter que usar o seu. Então ele é mais uma ferramenta, ele é uma coisa que é para somar e você, com as informações que ele te dá, tentar decidir o que é o melhor para o paciente. Então não fica cego pelo ultrassom ou pelas informações que ele dá, né? Fechou, pessoal? Fechou, Pedrão. Alguém tem algum salve? Posso começar? Começa, Rafa. Eu queria mandar um salve, pessoal, para Samara Lobê, que ela é reumatologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal lá de Minas, UFMG. Disse que é muito fã da gente, que a gente é companhia do trânsito dela para o plantão. Super legal a mensagem dela. E ela se inspirou e resolveu criar um podcast. Ela criou o podcast Reumato Minas, da Revista da Sociedade Mineira de Reumatologia. Massa. Mandou pra gente um episódio, cara, muito legal, assim, essa cultura do podcast. Samara, sinceramente eu ainda não consegui ouvir, mas eu vou ouvir, prometo, tá bom? E obrigado aí pela mensagem, super legal. Samara, parabéns, viu? Boa iniciativa. Pessoal, eu queria mandar um salve aqui para o Diogo, que é um ouvinte nosso, que parece que é de Londrina. A gente teve que fazer um verdadeiro Sherlock Holmes. Ele tem foto no Instagram dele de Londrina, então a gente acha que ele é de lá, tá certo? E ele mandou aqui um salve, uma mensagem legal, e mandou um abraço para a voz aveludada do Frederico. Eu acho que é um fake que o Fredão criou para se mandar essa mensagem, pra gente falar isso de novo aqui. O meu salve vai para Sara Carrijo, que mandou um e-mail pra gente pedindo salve para as primas Carrijos, da PUC de Goiás. Ela mesma, Sara, e a Amanda. Um salve aí para as duas. Salve. Um abraço, meninas. Um abraço. E o desafio da semana passada? Foi o João que fez, né? De novo, João. Pô, brincadeira. O João fez um desafio de uma paciente jovem que chegava com uma linfonodomegalia generalizada e uma alopécia não cicatricial.
Quem acertou o desafio foi o João Cláudio Urbano, lá de Natal. Cara, ele é fera. Ele falou que sífilis secundária e ainda falou aqui que mulher jovem também pensaria em doença de Kikuchi. Calma lá, João, você acertou na sífilis, tá? O João é um cara que volta e meia lá no Instagram tá tocando um violão, é talentoso. Boa, João. O pessoal tem que começar a reparar que o TDC tá de olho, né? Deu pra ver isso, né? Sim, a gente tá visitando aí os perfis, investigando a vida das pessoas também. E você tem desafio, Pedrão? Vamos tirar esse Monopólio. João, já 3 vezes já fez desafio. Tenho sim, Rafa. Vamos lá. Não vai ser point of care, mas tem a ver com ultrassom com ecocardio. Vamos lá. Você está investigando insuficiência cardíaca e você vê no laudo que esse paciente tem um miocárdio cintilante. O que isso aponta pra gente? Eita. Fechou? Fechou. Pessoal, lembrar de seguir a gente no @tardeclinicagem lá no Instagram. Compartilha lá com seus amigos que ainda não são ouvintes nossos. E comenta o que você achou do episódio, manda e-mail pra gente, sugestão, crítica. A gente tá aqui para conversar com vocês. Correções e ultrassom também, se puder. Manda um ultrassom pra TV. Não, se puder enviar as histórias que vocês têm com o ultrassom, né? Momentos em que o ultrassom foi muito bom para você, vai ser legal pra gente compartilhar depois. Com certeza. A gente tem também uma newsletter do TDC, que é um jornal semanal que vem no seu e-mail, ali no início da semana. É só você entrar na nossa página do Instagram e procurar nos destaques ou então no link na bio, tá fácil de encontrar. Bota seu e-mail, seu nome, é de graça, e aí você vai começar a receber. A gente tá falando da newsletter coisas sobre Covid toda semana, para você ficar atualizado, que tem sempre saído todo Coisa dia nova. alguma coisa nova. Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.